Nas últimas semanas, a UEL já tem nos disponibilizado uma série de informações acerca do seu processo de seleção de novos estudantes que há de ocorrer em março de 2022. Nessa última semana, a UEL liberou a inscrição para os futuros candidatos e também já nos disponibilizou o manual do candidato com as principais informações acerca do seu processo seletivo. E nós estamos aqui no canal analisando ponto a ponto, detalhe por detalhe, cada uma das informações contidas no edital para disponibilizá-las para você sempre o mais rápido possível, a fim de que você possa orientar os seus estudos para o vestibular da Universidade Estadual de Londrina e consiga garantir ali realizar o seu sonho de ingressar no ensino superior. Apenas então contextualizando para você que chegou pela primeira vez aqui, a Universidade Estadual de Londrina nesse ano agora de 2022 vai realizar o vestibular no mesmo formato que realizou em 2021, ou seja, um vestibular realizado em fase única, em uma única etapa. O motivo disso é porque a UEL busca ou pretende se adequar ali às exigências, aos protocolos de segurança em virtude da pandemia da Covid-19, garantindo assim a segurança dos seus candidatos e também daqueles que estiverem envolvidos na realização desse processo seletivo. E a UEL já havia nos antecipado, inclusive, que esse vestibular referente a 2022 seguiria então os mesmos passos, os mesmos moldes que o vestibular de 2021. Porém, nós, durante as nossas análises do manual do candidato, percebemos uma modificação bastante delicada e que pode surpreender muita gente que não tenha então consciência dessa modificação, sobretudo porque diz respeito a uma das etapas desse vestibular, a uma das provas nessa edição realizada em dia única que vai ter um peso muito grande, que é a redação. Então acompanhe o vídeo de hoje para receber essas informações e para ficar antenado dessa mudança que foi muito sucinta, muito discreta, muito delicada, mas que pode fazer toda a diferença quando você for realizar a prova em março de 2022. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva para que você esteja cada vez mais seguro e cada vez mais preparado para a realização do vestibular da Universidade Estadual de Londrina. E caso não queira perder nenhuma das nossas atualizações, ative o sininho no momento da inscrição, pois assim o YouTube reconhece que você tem interesse nesse conteúdo e sempre quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube irá enviar notificações para que você não os perca. Então, como eu disse anteriormente, a UEL em 2022 vai realizar um vestibular no mesmo formato que foi realizado em 2021, certo? Uma edição em dia único, uma única etapa, contendo então 50 questões objetivas mais a prova de redação. A diferença está no seguinte ponto: o manual do candidato referente a 2021, eu inclusive vou pedir para o editor colocar na tela, explicitava o seguinte ponto acerca da redação. Então, como você pode observar, ainda nas páginas iniciais, mais especificamente na edição de 2021, na página 5, a UEL apresenta aquelas informações gerais que você precisa saber para ter uma noção de como vai ser estruturado então o seu vestibular. Ela apresenta a questão referente aos conhecimentos gerais, 36 questões de múltipla escolha. Nós faremos um vídeo explicando sobre qual é o conceito, qual o significado de questões de múltipla escolha, referentes àquelas disciplinas que nós temos na escola, como artes, biologia, filosofia, física, geografia, história, matemática, química e sociologia. Lembrando que nós temos inclusive vídeos no canal falando sobre os conteúdos mais cobrados, aqueles conteúdos que aparecem com uma certa recorrência nas provas da UEL. Depois nós temos ali as 10 questões de múltipla escolha envolvendo língua portuguesa e as questões de literatura, os livros obrigatórios que são ali mencionados pela Universidade Estadual de Londrina. Aquelas 4 questõezinhas de língua estrangeira, isso também não deu alteração nenhuma. A questão está realmente na prova de redação. Veja só, em 2021, a definição com relação ao que seria exigido, com relação ao que seria cobrado na prova de redação era a seguinte: a prova de redação, excepcionalmente, constituir-se-á de uma proposta, um único tema. A partir da leitura de textos verbais e não verbais, o candidato deverá produzir um texto dissertativo argumentativo de acordo com o enunciado proposto. A UEL, nessa edição de 2021, especificou que o gênero textual a ser trabalhado no vestibular seria o gênero textual dissertativo argumentativo. Então não teria como você chegar no dia da prova e se surpreender com outro tipo de gênero textual, pois a UEL já havia explicitado no tema, já havia explicitado
explicitado no seu manual que o gênero textual proposto seria o dissertativo argumentativo. Porém, se você for acompanhar o manual do candidato referente a essa edição que vai ocorrer em 2022, você consegue observar uma mudança que foi realizada com relação à proposta de redação. Veja lá. Então nós temos ali, ainda nas páginas iniciais, mais uma vez na página 5, aquelas orientações gerais. Então, com relação aos conhecimentos gerais, 36 questões de múltipla escolha, com relação a isso não houve qualquer tipo de alteração. Aquelas 10 questões de língua portuguesa e literatura também se mantiveram, e as 4 questões de língua estrangeira. Onde encontra-se a mudança? Na prova de redação. Vejam se vocês conseguem observar a diferença. A prova de redação, excepcionalmente, constituir-se-á de uma proposta, um único tema. A UEL deixou clara que vai ser uma única proposta, uma única temática de redação. Mas, a partir da leitura de textos verbais e não verbais, que seriam imagens, gráficos ou até mesmo charges, o candidato deverá produzir um texto em prosa, de acordo com o enunciado proposto. Qual a diferença? Na edição de 2021, a UEL especificou que o gênero textual seria o dissertativo argumentativo. Na edição de 2022, a UEL não especificou qual será o gênero textual, apenas orientou os seus candidatos, será então exigido um texto em prosa. Isso quer dizer que pode ser um texto dissertativo argumentativo? Sim, mas o fato deles não terem especificado esse gênero textual amplia o leque e oferece então novas oportunidades para o vestibular propor ali para o seu candidato para que ele realize uma diferente proposta. Textos em prosa são textos corridos, eles se diferenciam dos poemas. Então pode ser uma narrativa, pode ser um resumo, não sendo necessariamente ali uma redação do gênero textual dissertativo argumentativo. Então ela tomou esse cuidado, certo, de fazer essa alteração e não é à toa. Existe uma chance de que quando você vá fazer a sua prova, pode ser que não seja o gênero textual dissertativo argumentativo, pode ser que seja um outro gênero textual, desde que seja em prosa. E por isso, a partir de agora, eu aqui no canal irei produzir alguns vídeos direcionando vocês e apresentando para vocês quais são esses possíveis gêneros textuais que se enquadram nessa categoria de prosa e quais foram aqueles que já apareceram nos vestibulares anteriores da UEL através das informações disponibilizadas por eles nas revistas Diálogos Pedagógicos, que nós já fizemos um vídeo falando sobre essa revista que é produzida pela Universidade Estadual de Londrina, onde ela comenta e orienta ali os alunos com relação às suas questões, às suas redações. Inclusive, vale a pena destacar que ainda no manual do candidato, se você for lá para a página 40 nessa edição de 2022, você tem ali algumas orientações gerais sobre o que a universidade espera que o seu candidato, que o estudante que esteja fazendo o vestibular saiba desenvolver ou saiba aplicar ali durante a prova de redação. Então, mais uma vez, ela coloca que a prova de redação constituir-se-á de uma proposta, um único tema, a partir da leitura de textos verbais e não verbais, onde o candidato deverá produzir um texto de acordo com o enunciado proposto, valendo-se dos textos que servirão de base para a sua resposta. E aí vem então as habilidades que você deverá então desenvolver. Os textos respostas deverão ser escritos em prosa e de acordo com a norma padrão do português brasileiro, salvo se o enunciado da questão propuser algo específico. O candidato será avaliado quanto às capacidades de analisar, resumir, comentar, comparar, criticar, completar, etc. Um texto verbal ou não verbal. Aspectos discursivos, textuais, estruturais e normativos serão levados em conta na respectiva avaliação. É uma mudança sucinta, muita gente pode ter passado o olho e ter passado despercebido por essa mudança, mas apesar de sucinta, ela faz uma grande diferença quando vocês forem realizar a prova. Pois você tendo consciência que a UEL não necessariamente vai cobrar uma redação dissertativa, trabalhando outras habilidades, como por exemplo uma narrativa, um resumo, e quando chegar o dia da prova, você colocar em prática esse seu trabalho que foi desenvolvido ao longo do ano. Levando em